eu tentei, né, eu apresentei 2 vezes, mas, enfim, tem coisas que precisam ser revistas, e que aí eu tento integrar mais ainda, né, diluir mais ainda as fronteiras, né, então ele ficou muito... Quem olha, assim, fica na dúvida, às vezes, se é um espetáculo de dança, se é um espetáculo de música, né, então me interessa explorar mais ainda essa integração, mas esse processo específico que é o material de discussão desse trabalho nasceu assim. Obrigada, Alexandre. Eu queria abrir para perguntas da plateia. Eu acho que a gente pode fazer pergunta e resposta em seguida, né? Já que estamos não em tantos. Então, quem gostaria de começar? Quer pegar o microfone aqui? Eu queria perguntar para o Daniel, nesse processo aí da pesquisa do Djavan, você falou, acho que 101 canções ouvidas e mais de 200 variações. Aí, essas variações, elas ocorrem porque você estava presente, acho, na minha defesa que eu fiz sobre o Filó, né? E o que eu percebi é que se torna parte da característica dele, do Filó. Assim, praticamente todas as músicas ele fazia aquele tipo de coisa. Quando ele não fazia, era a exceção e não a regra, né? Então eu queria saber qual a proporção dentro das canções dessas variações, se ele fazia todas as músicas ou se era meio a meio, tinha algumas que não, ele fazia lá a melodia e só, ou que é mais a regra que você observou? Então, no começo dos primeiros discos é mais frequente, assim, só que não chega a ser uma via de regra para todas as canções, assim, sabe, que ele improvisa. Algo que aparece bastante é parte dessas localizações dele ser parte integrante mesmo da canção, do arranjo da canção. Então, se elas nascem a princípio como um improviso ou como uma experimentação, elas se tornam parte do arranjo. Então, muitas vezes introduções, por exemplo, ele faz uma introdução vocalizada e todas as repetições ele repete ela, ou então faz uma variação sobre, entende? Não são improvisos muito longos ou em todas as canções de todos os discos tem, não é como no Filó Machado, que eu escutei alguns discos e realmente é muito, mas quase todas as canções tem quando não tem exceção. Então, no Djavan não. Foi até uma coisa que durante o processo de concepção da pesquisa a gente estava conversando se a gente faria análise de canções ao vivo, porque enquanto eu escutava, eu notava muito que ao vivo isso era mais presente em algumas canções do que nos discos, e mais longos, períodos mais longos também de improvisação. Foi até um dos critérios de escolha das canções que a gente analisou. Uma das coisas que nos levou a escolher essas canções foi o tempo de duração das vocalizações dele, para ter tempo suficiente para ele, nos improvisos ou nas canções que ele improvisava mais tempo, para a gente ter material mesmo de análise. Foi uma das coisas que norteou a nossa escolha. Assim, não sei se eu respondi. Bom dia. Fico feliz em ver realmente pesquisas interdisciplinares no âmbito da arte. É muito importante, né, esse diálogo entre linguagens artísticas e trazer justamente as experiências para socializar, né, com pessoas que também são pesquisadores e artistas. Aí, o que me deixou curiosa é que eu queria escutar e ver o que vocês estão apresentando. Sabe, por exemplo, eu queria pelo menos ouvir uma das músicas de Djavan que você analisou, queria ouvir pelo menos um fragmento do espetáculo que você levou e queria ver pelo menos um
fragmento do Du que você apresentou, sabe? Porque isso, de alguma maneira, traria para a gente, imageticamente, sabe, outras possibilidades também de provocação, enfim, de reflexão, sabe, de aprendizado. Então ficou meio, para mim, falta um pouco essa perspectiva, sabe? E Alexandre, eu fiquei curiosíssima em ver esse trabalho, sabe, assim, que você traz, dessa relação do Klaus, que morou em Salvador muitos anos, né? Klaus foi um grande coreógrafo, eu sou baiana e, na verdade, eu tive a oportunidade de ver o trabalho dele e de ver a revolução que ele provocou na dança, né, no corpo, enquanto ele esteve lá na universidade. Então, assim, eu fiquei curiosa em ver um pouco dessa sua experiência, sabe, desse trânsito, né, enfim, dessa perspectiva desse corpo que canta e dessa voz que é corpórea, sabe, assim, de trazer um pouco isso imageticamente. Então é mais uma provocação mesmo. E no caso de Thaís, assim, felicíssima por você trazer a Tropicália mais uma vez, né, para o proscênio, já que foi um movimento tão curto em termos de gestação, na verdade durou 9 meses, né, mas uma gestação que continua dando frutos e frutos e frutos, né. E aí eu fiquei pensando justamente nessa sua perspectiva de sair dos muros da universidade e de levar, sabe, toda essa riqueza que a Tropicália ainda, né, reverbera para uma juventude, para uma faixa etária, sabe, para um universo que jamais teria conhecimento do que foi a Tropicália se não fosse talvez por esse caminho. Mesmo porque, como é uma geração muito jovem, talvez nem os pais tenham passado por esse momento e por esse movimento. Então, isso, de alguma forma, fica lá esquecido, né? E aí você levantar, sabe, abrir, descortinar, entendeu? Essa possibilidade de mostrar para essas crianças e esses jovens, entendeu? Essa riqueza que foi esse movimento, não só em termos musicais, né? Mas se a gente amplia, como é justamente a base da mesa, né? Trazer a perspectiva sociológica, histórica, cultural, estética, né? Para esse movimento, eu acho que é de uma riqueza ímpar e que a gente tem que realmente continuar levando isso como uma forma de resistência e de informação e de conhecimento. Então, acho que parabenizo, fica aí a provocação só para botar um pouquinho as musiquinhas e as imagens para a gente ver. Legal, obrigada. Como eram 5 minutos de apresentação, eu falei, não trouxe nem o meu computador. Falei, como vamos apresentar em 5 minutos? Aí sobraram esses minutos a mais. Eu estava conversando aqui com o Daniel, se de repente ele não poderia colocar, pelo menos duas das gravações se tiver tempo ainda, do Djavan, porque ele fez esse panorama dos 10 discos e pensou lá 3 das quais ele transcreveu, enfim, fez uma análise mais aprofundada. De repente colocar uma que é bem Quantas Voltas Dá Meu Mundo, que essa vocalização se dissolve um pouco na melodia da canção, e talvez o Luz, que parte para uma improvisação mais do que a gente entende de improvisação mesmo, né? Será que daria para ligar um P2 aqui no celular para tocar um som? E aí eu vou ver se eu acho uma gravação que possa ser interessante de demonstração aqui do show, para ver se a gente ouve aqui. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, enquanto a gente vai tentando pensar aqui. Você é bailarino, Alexandre, cantor também? Sou cantor. Trabalho com a técnica Klaus Miranda, sou aluno da Jussara Miller.